Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na segunda carta aos Coríntios. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Nesse capítulo, eu quero começar já lendo o versículo 1. O apóstolo Paulo começa escrevendo assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós vimos nos capítulos anteriores, 6, 5, o apóstolo Paulo explicando no capítulo 5 que somos embaixadores de Cristo. No capítulo 6 ele falando, insistindo com a igreja de Corinto para que eles não recebessem em vão a graça de Deus. E aí ele começa o capítulo 7 falando: Amados, visto que nós temos essas promessas, ou seja, nós não vivemos apenas para essa terra aqui, nós temos uma vida eterna com Cristo e estamos ansiosos por vivermos essa vida. Então, visto que nós temos tantas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, vivam de forma a glorificar a Deus, tenham o temor de Deus, vivam em reverência ao Senhor, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para vocês. Recebam a correção, recebam a graça, recebam o ensinamento. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele continua ali nesse capítulo, mais uma vez ele diz: concedam-nos lugar no coração de vocês. Ou seja, dá essa impressão que alguns estavam ali realmente com o coração fechado para o ensinamento do apóstolo Paulo. E aí ele diz: a ninguém nós prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém nós exploramos. Ou seja, o apóstolo Paulo se dedicava mesmo, e não era no intuito de explorar, de ofender ninguém, de causar dano a ninguém, prejudicar ninguém, pelo contrário. Ele dedicava-se em prol do evangelho de Cristo Jesus para o avanço do reino de Deus, para o fortalecimento dos irmãos que haviam recebido a palavra de Deus pela fé. E aí ele insiste, encorajando aquela igreja a viver de forma a glorificar a Deus. E aí eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Quero ler os versículos 8 até o 10. Está escrito assim: mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas o apóstolo Paulo havia escrito uma carta dura para o povo de Corinto. E aí ele diz assim, que a princípio ele até tinha se arrependido, acho que foi duro demais com as minhas palavras. E aí depois ele diz assim: mas depois eu percebi que foi necessário e eu fiquei feliz, não simplesmente porque vocês ficaram tristes ao receber a minha carta, mas porque a tristeza levou ao arrependimento. E aí ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, não produz apenas remorso, mas produz um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas nós podemos extrair um excelente aprendizado com esse capítulo aqui, com essas palavras do apóstolo Paulo. Amados, quantas e quantas vezes nós somos corrigidos por Deus? Eu não sei vocês, amados, mas quando eu estudo as Escrituras, eu sou muito corrigida por Deus.
E eu tenho falado ao Senhor que eu quero mesmo que Ele me corrija em tudo o que precisa ser corrigido. Eu não quero agir por impulsividade, eu não quero agir segundo a sabedoria desse mundo, eu não quero viver conforme o mundo vive. E eu encorajo os meus irmãos a também viverem assim. Eu confesso para vocês que nesse período que eu estou estudando, meditando essas cartas, o quanto Deus tem me corrigido, o quanto Deus tem me mostrado coisas que Ele quer mudar aqui dentro do meu coração. Sabe, amados, as atitudes erradas que nós temos refletem o que está dentro do nosso coração. Por isso que nós precisamos deixar Deus atuar dentro do nosso interior, nos revelando as verdadeiras intenções, as verdadeiras motivações, para que nós de fato possamos viver para a glória dele, para que de fato nós sejamos corrigidos, ensinados e que a nossa vida seja para a glória de Deus. Por isso que ali no começo do capítulo, o apóstolo Paulo já insiste com os irmãos para que eles se purifiquem de tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, quanto mais nós tememos a Deus, e temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é uma reverência, um respeito profundo por quem Ele é, por quem Deus é. Quanto mais tememos a Deus, o respeitamos, o reverenciamos, nos rendendo a Ele, quanto mais fazemos isso, mais e mais manifestamos santidade. E quando somos corrigidos por Deus, seja por meio da palavra, seja por meio do testemunho interior que o Espírito Santo vem e fala conosco, ou seja, através de outras pessoas, porque Deus usa outras pessoas para falar algumas coisas ou até mesmo nos corrigir. E quando somos corrigidos assim, o intuito não é que simplesmente nós fiquemos tristes, porque lá em Hebreus fala que quando somos disciplinados, corrigidos por Deus, no momento em que estamos sendo corrigidos, não é motivo de alegria, mas de tristeza. Só que se nós permitirmos ser exercitados por essa correção, por essa disciplina, o fruto que é produzido é um fruto de justiça e de paz. E foi isso que aconteceu ali com os irmãos de Corinto. Muitos deles, apesar de alguns permanecerem com o coração fechado, a igreja recebeu a correção do apóstolo Paulo. Tanto que ele diz assim, olha, eu sei que vocês ficaram tristes, mas o que me deixa feliz é porque a tristeza gerou arrependimento. Ou seja, foi uma tristeza segundo Deus. Vocês começaram a analisar por vocês mesmos como vocês estavam vivendo e isso gerou um arrependimento. Amados, que eu e você tenhamos esse coração de quando nós formos corrigidos por Deus, claro, no momento ficamos tristes, mas que nós possamos permitir que o Senhor exercite a correção, a disciplina, porque quando nos rendemos assim ao Senhor, o fruto que é gerado é um fruto de paz, um fruto de justiça, e a santidade vai sendo manifestada através das nossas vidas. Eu encorajo você a viver assim, a se render ao Senhor. Sabe, amados, muitas vezes nós só pensamos em comportamentos assim que são visivelmente pecaminosos, digamos assim. Mas o Senhor quer atuar no nosso profundo, nas nossas intenções, nas nossas motivações. O Senhor quer atuar no nosso interior, para que nós de fato possamos permitir que os rios de água viva que foram depositados em nós fluam com liberdade, fluam para gerar vida nas pessoas ao nosso redor. Então eu encorajo você a se render à correção do Senhor. Deixe que o Senhor te mostre as motivações que estão erradas, deixe que o Senhor te mostre as atitudes que estão erradas. Às vezes não são coisas que são pecados, nossa, que nós olhamos, meu Deus, que pecado absurdo é esse? Mas muitas vezes nós tomamos atitudes equivocadas, por exemplo, por medo. E quando nós agimos pelo medo, nós não estamos agindo conforme a vontade de Deus, porque Deus não atua por meio do medo. Porque Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder.
Portanto, quando nós fazemos escolhas pautadas no medo, nós estamos nos desviando da verdade de Deus. Estamos nos corrompendo. Por quê? Porque Deus não atua por meio do medo. Então, sabe, amados, o Senhor quer nos moldar conforme a sua vontade para a glória dele. E o Senhor quer nos mostrar as coisas que estão lá dentro do nosso coração. E que nós precisamos deixar que ele traga à tona todas essas coisas para o quê? Para nos purificar, para nos limpar ainda mais. Nós já somos limpos pela palavra, nós já somos limpos pelo Espírito que o Senhor depositou em nós, pela nova vida que temos em Cristo Jesus. Mas as nossas estruturas mentais, as intenções e as motivações precisam ser moldadas pelo Senhor, aperfeiçoadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que em nós habita. Isso nós fazemos quando nós nos rendemos a Deus, quando permitimos que a correção do Senhor produza vida em nós, produza arrependimento. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Então, quando nós recebemos a correção do Senhor, nós mudamos a nossa forma de pensar, para que nós possamos pensar como Cristo pensa. Eu encorajo você a viver assim, em rendição ao Senhor. Mesmo que você esteja num momento sendo corrigido pelo Senhor. Receba isso com amor, com graça, porque o Senhor corrige aqueles a quem ama. Isso está escrito lá em Hebreus. Se nós não estamos sendo corrigidos, então não somos de fato filhos de Deus, porque todos aqueles que são filhos, Deus corrige. Deus disciplina, porque Ele nos ama e Ele quer que de fato nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade dEle para nós. E para isso, nós precisamos sim passar pelos momentos de disciplina, pelos momentos de correção, pelos momentos que Deus sonda o nosso coração e vai nos mostrando muitas coisas. Para quê? Para que Ele mesmo atue, limpe, purifique, para que Ele mesmo nos ajude a viver para a glória dele, para que ele mesmo nos ajude a viver uma vida santa, justa, reta. Porque lá em Tito está escrito que é a graça de Deus que nos ensina a vivermos de maneira santa, justa e reta nessa era presente, que é tão perversa. Então que eu e você possamos nos render às correções de Deus, em nome de Jesus, recebendo com temor a Deus, com respeito a Deus, com amor a Deus, porque se Ele está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela correção que o Senhor efetua em nós. Obrigada porque a tristeza gerada pela Sua correção não produz simplesmente remorso, mas produz arrependimento que nos leva à verdadeira salvação, que nos leva a uma vida de rendição, de santidade. Ah, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Se eles têm enfrentado situações em que o Senhor tem os corrigido, em que o Senhor tem mostrado algumas coisas, que eles se rendam ao Senhor, que eles abram o seu coração para que o Senhor mude o que precisa ser mudado, limpe o que precisa ser limpo, transforme o que precisa ser transformado, Pai. Eu oro para que os meus irmãos rendam-se, como está escrito lá em Romanos 12, que eles rendam-se como um sacrifício vivo ao Senhor, Pai, permitindo que o Senhor atue na mente e no coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós de fato possamos viver para a sua glória, Senhor. Que nós entendamos que quando somos disciplinados é porque o Senhor nos ama e o Senhor quer que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.